Então, pessoal, conforme eu tinha comentado num vídeo anterior, eu me senti senti esse impulso de fazer uma homenagem a um artista que nós perdemos no último dia 4 de junho. George Winston. George Winston foi um pianista americano, nascido no Michigan, criado posteriormente no estado de Montana. Me parece também que ele viveu no Missouri, viveu na Pensilvânia, parece que foi o seu último endereço. E o George Winston, ele acaba tendo uma importância muito grande na minha formação musical e provavelmente na de muitas pessoas, por conta dele abrir um canal de sensibilidade, né? Por conta de que ele conseguiu divulgar um trabalho relativamente simples, na verdade nem tão simples assim, porque é bastante complexo, mas que é a divulgação de um trabalho de instrumento solo, que sempre é bastante difícil para quem está acostumado a ouvir rock, a ouvir grupos musicais, né? Então, quando você parte para a audição de um artista solo, é sempre uma coisa bem diferente, é uma experiência muito diferente. E, curiosamente, o George Winston foi quem abriu as portas dessa nova dimensão de apreciação musical que surgiu para mim lá atrás, em 87, 88, 89. Eu conheci o Jorge nos programas da Mirna Grisit, no programa Música da Nova Era, na Rádio Eldorado. Ela trazia isso como uma novidade daquela gravadora americana que eu já mencionei, Windham Hill. E a audição, como eu falei, ela me causou profunda impressão. Curiosamente, a Mirna se referia ao piano impressionista de George Winston. Eu fiquei tentando durante muito tempo entender o que ela queria dizer com o piano impressionista de George Winston. Mas eu acho que assim, a explicação mais convincente que eu tenho é que o George, ele criava, como pouquíssimos, paisagens sonoras. Que nem agora, que a gente está ouvindo essa mudança de andamento, e na verdade ele sai de uma melodia, de uma linha melódica para outra completamente diferente. Ele faz essa transição de uma frase para outra e ele cria uma nova paisagem sonora. Isso vocês vão notar ao longo dessa música que está tocando. Bom, o Jorge, ele começa as gravações dele, ele começa o trabalho dele na área musical. Na verdade, cronologicamente, o primeiro disco é um disco de blues, que até está escrito aqui, George Winston, Baladas e Blues, The Early Recordings. O ano que está escrito aqui é o ano de 1972. Na verdade é a primeira gravação dele, mas cronologicamente isso acabou saindo depois. Ele gravou diversos discos relevantes e que vale a gente mencionar aqui a regravação de obras do Vince Guaraldi, que foi quem fez a trilha sonora do Charlie Brown. Esse disco aqui, Linus and Lucy, que são as regravações das músicas do Vince Guaraldi. Muito legal isso aqui também, muito bacana. Não precisa ser fã de Charlie Brown para apreciar a música. Como eu mencionei, ele passou a infância em Montana, e aí ele fez esse disco aqui também, em homenagem ao estado de Montana, a parte das selvas, a parte que ele sempre teve esse componente ecológico, ele sempre esteve envolvido em causas de proteção ambiental, gravou diversas músicas baseadas nisso, inspiradas pela ecologia, pela proteção aos ecossistemas. Depois ele também gravou discos com releituras de músicas como aqui, do Doors. Esse disco aqui traz diversas versões ao piano para músicas do The Doors. É um disco bem interessante também. Ele não fazia aquelas releituras básicas de pegar as principais linhas melódicas de uma música e ficar repetindo ali no piano. Na verdade, era bem discreto, eram realmente interpretações de muito bom gosto. Com esse aqui ele ganhou um Grammy, Forest. Esse disco foi premiado com um Grammy
seja lá a importância que tenha isso, porque na verdade a gente sabe que esses prêmios eles estão envolvidos em uma série de interesses e tal, mas enfim, relevante comentar que ele recebeu um Grammy por esse disco Forest. Mas o fundamental da carreira do Jorge são os primeiros discos dedicados às estações do ano. Discos extremamente interessantes como esse Summer, um disco muito bonito, inspirado no verão. Outro muito bacana, Winter into Spring, que também trata das estações do ano, um disco muito bacana, bem interessante, saiu em LP aqui no Brasil na época. Outro disco dele que foi muito premiado, December, com temas natalinos, tem até uma versão de Jesus Alegria dos Homens, do Bach, aqui com o nome de Joy, Alegria. Então um disco muito bonito. Mas assim, a obra fundamental do George Winston é essa aqui, Autumn. Esse é o disco fundamental, que é o disco que nós estamos ouvindo aqui. Aqui nesse disco ele inaugura esse estilo que a Myrna carinhosamente chamou de impressionista, com todas essas mudanças de andamento, com todos esses fraseados e com toda essa estrutura musical que é tão difícil a gente caracterizar. Algumas pessoas classificam ele como clássico, erudito, outros como jazz, outros como world music, outros como folclórico, como folk. Na verdade ele é tudo isso, né? Porque ele abarca todas essas influências musicais e acaba traduzindo isso tudo dentro de um certo estilo. O que para ele não foi uma coisa talvez muito confortável, porque dentro da música, dentro da arte, existe muito preconceito com essa questão de músicos que transitam por diferentes estilos. Ou o cara é do jazz, ou o cara é do erudito, ou o cara é do rock, mas músicos que transitam entre diferentes estilos, eles costumam ser marginalizados, né? A história está repleta disso aí. Sampre, tantos outros que compuseram obras maravilhosas, mas que orbitavam aí entre o jazz ou entre o popular, mas com influências eruditas, que eram renegados pelo público erudito. Enfim, o fato é que o Jorge tem essa participação espetacular, essa contribuição artística espetacular para a música, e ele deixa um legado realmente incrível. Se vocês puderem, aproveitem, tentem conhecer esse disco aqui, que na minha opinião é o melhor disco do Jorge, entre tantas obras maravilhosas, mas é um disco realmente muito especial, Autumn. Aproveitando que nós estamos no outono aqui no Hemisfério Sul, e o Jorge nos deixou há tão pouco tempo. Vale a pena conferir, um disco realmente maravilhoso, extremamente bem gravado, com o envolvimento de engenheiros da Mobile Fidelity, gravado em half speed, é todo um processo de extrema qualidade para a captação do piano do Jorge, em todos os discos, nesse aqui em particular. Foi lançado em vinil aqui no Brasil. Fica a dica para vocês. Uma excelente semana para todos. Até mais.